Meus irmãos, vamos louvar a Deus com um hino da nossa harpa cristã. Convido aqui a irmã Marlene, ou então a irmã Tereza, uma das duas, a louvar a Deus com o hino da harpa cristã. Vamos estar cantando, louvando o Senhor, que é bom e eterna a sua misericórdia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. 376. Vamos todos trabalhar para o Senhor Jesus, nosso guia Ele é, para o campo nos conduz, pronto nós devemos estar, pois Jesus não vai tardar. Subiremos para o céu, onde vamos habitar, reunidos em amor com Jesus o Salvador. Vamos sempre nos lembrar das palavras do Senhor. Órfão não vos deixarei, mas ao Pai eu rogarei. Dai-vos o Consolador, que do céu enviarei. Discípulos ordenou, logo após ressuscitar, o evangelho de amor. E já todos se pregar, o que crer se salvará, e sinais receberá. Pelo Espírito de Deus, novas línguas falará. Este selo de amor foi mandado por Jesus, o cenáculo todo encheu de poder do céu de luz, confundido o judeu, creram no Rei divinal. Aceitaram a Jesus pelo poder do sinal. Eu vou cantar 464. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa em que Deus a vai cumprir, quando ouvi Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passará a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh,
Que música suave há de ser para mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória a Deus, amém. Meus irmãos, nós vamos ler Romanos, capítulo 8. A partir do versículo 31. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Fala das provas e a certeza do amor de Deus. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Romanos fica depois de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Diz assim. A irmã encontrou, irmã? Encontrou, né? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, podeis assentar. Nós estamos diante da palavra de Deus e não existe riqueza maior neste mundo do que a palavra de Deus, tá? A palavra de Deus, ela é quem santifica o homem, é que mostra o caminho certo e o caminho errado, é que nos revela Deus, Jesus, Espírito Santo, o homem, céu, inferno, passado, presente e futuro. Tudo está na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala o seguinte: que diremos, pois, à vista destas coisas? Ele fala de muitas coisas. Fala de filhos herdeiros, de pecado, do sofrimento presente, do mundo por vir, de anjos, de principados, potestades. Aí ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Olha, irmãos, ninguém no mundo inteiro que usou medir força contra Deus tirou vantagens, teve vitória. Ninguém. Porque Deus é soberano, Ele é todo-poderoso e Ele é quem governa tudo. Nós estamos lendo agora uma lição que o Deus que governa o mundo e cuida da família, tá? Então não existe nenhuma criatura ou um ser que possa aparecer e desafiar Deus e tirar vantagem contra Deus. Não. Porque Deus não tem inimigo. Ele não conhece inimigo que lhe vá causar temor ou medo. Deus não conhece isso. Aí Paulo está dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós temos a convicção, a certeza de que Deus está do nosso lado, a quem vamos temer? Aí Paulo pergunta, quem será contra nós? Quem poderá intentar alguma coisa contra a nossa vida, Deus estando conosco, e tirar vantagens? Ninguém consegue. Pode até tentar, mas não consegue. A não ser que Deus permita que alguém nos fira, nos prejudique, para Deus ou nos abençoar depois, ou abençoar esta pessoa depois. Porque eu conheço uma história, isso foi cantado por um dos nossos cantores, de um irmão que saía evangelizando. E ele saía entregando folheto todo dia, de tardezinha, saía do trabalho entregar folheto de casa em casa. Aí um dia ele encontrou um homem muito mau, ignorante, daqueles que não gostam de crente. E ele disse, olha, eu só recebo o seu folheto se você deixar eu bater na sua cara. E o irmão disse, se o senhor recebeu o folheto, pode bater. E ele deu um tapa na cara do irmão e ficou a marca da mão. Aí o irmão olhou para ele, abriu um sorriso e ele disse, eu recebi seu folheto. Agora você quer que eu leia seu folheto? O irmão disse, sim, você precisa ler. Pois para mim ler seu folheto, você tem que bater do outro lado da sua cara. E o irmão foi e virou o rosto e disse, pode bater, moço. E nessa hora, a filha desse valentão era muda de nascença. E ela disse, pai, não bata nesse crente. Não faça isso. Na mesma hora, a menina falou. Deus operou um milagre ali, mostrando que ele estava com aquele irmão entregando o folheto. E que aquele cidadão estava errado. Na mesma hora, aquele moço ignorante caiu de joelhos no chão, se arrependeu, pediu perdão para Deus e pediu para o irmão orar por ele, que ele queria aceitar Jesus. E a filha ficou falando, entendeu? Foi curada naquele momento. Então, são muitas as pessoas que já tentaram desafiar Deus. Olha, irmão, desafiar um outro ser humano, tudo bem. A pessoa pode, se for mais forte, pode vencer, mas desafiar Deus, ninguém vence. Ninguém pode vencer a Deus. E às vezes até a gente que serve a Deus tenta vencer a Deus ou convencer a Deus e a gente não consegue. Um dia Deus falou para Jeremias, Jeremias, não te casa nesta cidade, eu não quero que tu tenhas família aqui, porque essa cidade vai ser invadida e tu és o meu profeta, meu porta-voz. E quem vai invadir essa cidade vai matar as mulheres grávidas, as crianças, os que eles não levar preso vão matar. E eu não quero que tu passe por esse sofrimento. Jeremias queria construir uma família, como todo homem tem esse sonho, toda mulher, mas Deus proibiu ele de fazer assim. E um dia, Jeremias fala com Deus e diz, Senhor, eu lutei contra ti, tu lutaste contra mim, tu me venceste. Quer dizer, não tem como sair, como evitar. Por mais que Jeremias quisesse se omitir de falar a verdade para aquele povo, ele não conseguia.
Quando ele abria a boca, já era repreendendo os idólatras, trazendo uma palavra de juízo para Israel, para Judá, naquele momento, para Jerusalém, para Israel, para todo mundo. E ele viu que não tem como lutar contra Deus. Às vezes a gente tenta fazer isso. Deus nos coloca em situações para nós refletirmos, voltarmos para o lugar para onde Ele quer que nós estejamos. E não tem jeito. E Ele sempre consegue. Deus sempre vence. Glória a Deus. Olha o que Paulo diz, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Não existe outra coisa mais importante para Deus do que Jesus, o seu próprio filho. Não tem. Não existe riqueza, ouro, dinheiro, pessoas que digam eu sou mais importante do que Jesus. Não existe nenhum, tá? Porque Jesus disse que por meio dele todas as coisas que existem foram criadas. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez, tá? Então, para Deus criar o mundo, o universo, foi através do seu Filho Jesus Cristo que ele criou. Então, olha só o que Paulo está dizendo. Aquele é Deus que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. A única coisa que Deus tinha de mais precioso era Jesus. E por minha causa, por sua causa, por mim e por você, para perdoar os nossos pecados, Deus deu Jesus, o seu Filho, entregou por nós, fez com que ele sofresse, fosse rejeitado, maltratado, injustiçado, crucificado e morto numa cruz, só porque Deus nos amava, e ele fez isso para provar o seu amor para conosco. Aí Paulo está dizendo, será que Deus não é capaz de nos dar graciosamente, junto com Cristo, todas as coisas? O que é mais importante? Jesus ou as outras coisas? Jesus. Então, se Deus deu Jesus para nós, ou por nós, Ele não pode nos dar casa, carro, emprego, família, saúde, tudo que nós quisermos, Ele pode nos dar. Nós podemos todas as coisas, Paulo diz, naquele que nos fortalece. Então não existe nada que Deus não possa fazer por alguém que clame por Ele, de coração. O irmão da Marlene é um moço, ele se diz católico. Ele estava me contando que uma vez eles foram tocar fogo numa roça. Foram para o mato, perto de muitas soltas, e os lavradores, eles sofrem muito nesse período de tocar fogo em roça. Porque se o fogo invade uma solta, tem capim, eles têm que caçar todo meio de apagar. Ou então, não tem recurso para pagar o prejuízo. Eles foram tocar fogo numa solta, numa roça, e lá o fogo invadiu a solta do vizinho. E era um homem mau, daqueles malvados, ruim. E disse se entrasse fogo lá, quem fizesse entrar pagaria o prejuízo. E ele disse que o fogo entrou e se espalhou logo rapidamente ali, não teve como apagar. E já estava de tardezinha, quase escurecendo. E eles ficaram todos desanimados, só olhando aquele fogo entrando na solta do homem, não tinha como apagar. Aí ele disse que eles voltaram para casa, e no caminho, ele se ausentou dos outros, se ajoelhou, e pediu a Deus, Senhor, só o Senhor pode apagar aquele fogo de onde eles saíram. Deus apagou o fogo. E ele é católico, não é crente. Quem sabe um dia vai ser, né, mãe? É o Francisco, mora no Josias. A esposa dele já é crente, graças a Deus. E eles têm promessa de Deus de aceitar Jesus. É qualquer pessoa, irmãos, e clamar a Deus, Deus atende.
Porque Jesus diz que Deus é um Pai bondoso, que faz chover sobre maus e bons. Para abençoar os seres humanos, Deus não escolhe pessoas. É qualquer um que pede, Ele é o Pai de todos nós. E Ele faz com que o sol saia sobre justos e injustos. Esse é o Deus que nós servimos. Tá? Agora, no que concerne a nossa salvação, depois dessa vida, isso é uma outra questão. Tá? Mas que a bênção de Deus repousa sobre todos, repousa sobre todos. Então, não se desespere você que tem uma causa que acha que é difícil, que é impossível. Nós servimos a um Deus que não conhece causa impossível. Ele chegou para Abraão com 99 anos de idade, Sara com 89, e disse a Abraão: daqui um ano eu voltarei, e tu estarás abraçando um filho, que a tua esposa Sara há de te dar. Aí Abraão sorriu. Aí Deus disse a Abraão: por acaso existe alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Deus faz essa pergunta para Abraão. E Abraão ele sorriu porque ele se alegrou naquele momento. Já Sara sorriu, em um sorriso assim meio duvidoso, mas Deus repreendeu ela, e com Deus as coisas têm que ser sérias. Deus chama Sara e diz: por que tu sorriu? E ela disse: eu não sorri, Senhor. E Deus disse: não é assim, você sorriu. Entendeu? Não minta. Então, quando nasceu o menino, o nome dele será Isaque. Isaque quer dizer sorriso. Porque tanto Abraão quanto Sara sorriram, tá? E eles colocaram o nome dele de Isaque. Então, irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É uma pergunta que Paulo faz. E tem muitos que acham que não, eu não vou receber isso é difícil demais. Eu já vi pessoas dizer: não, aquele homem nunca vai ser um crente. Ele não tem jeito para ele, já tentaram de todo jeito. Mas Deus nunca disse que para ele não teria jeito. Os homens são que dizem isso, tá? E Deus, irmãos, é especialista em mudar pessoas, mudar caráter, transformar vidas, transformar situações. Deus é especialista nisto. Glória a Deus. Um dia veio 1000 filisteus para lutar contra o povo de Israel. Sansão vivia nessa época. Aí o que Sansão encontrou para lutar naquele momento foi uma queixada de um jumento. Quem se atreveria a enfrentar um exército que vinha armado com lança, com espada, com escudo, com flecha, com funda, com outras armas? Mas aquela queixada de jumento nas mãos de Sansão se transformou em uma arma poderosa e ele matou 1000 homens. Glória a Deus. Então, com Deus não existe dificuldade. Existe para nós, às vezes os nossos olhos estão vendados para enxergar aquilo que Deus pode fazer. E aquilo que Ele pode fazer foge do nosso pensamento, do nosso intelecto. Nós não vamos conseguir nunca entender o que Deus pode fazer. Uma certa vez um pastor disse que o que caracteriza Deus, na sua essência, é o fato de ninguém conseguir compreender Deus. Ninguém consegue compreender Deus, nunca vai compreender Deus, ninguém. Ele diz que se Deus se deixar ser compreendido pelos seres humanos, ele pode ser tudo menos Deus. Então, Deus não pode ser atingido
pelo nosso entendimento, pela nossa compreensão. Deus não é atingido por isso. Nós nunca vamos compreender Deus, nunca. Teve pessoas que se surpreenderam com o agir de Deus. Eu estava lendo o livro de 1 Samuel, que conta a história de Saul. Saul havia sido rejeitado por Deus. Deus já tinha escolhido Davi para ser rei de Israel. O Espírito Santo que estava em Saul já havia saído dele, repousado em Davi, e um espírito mau da parte de Deus entrou em Saul e atormentava Saul. Saul fica sabendo que Davi tinha ido lá na casa dos profetas. E lá ele foi bem recebido. Saul foi até lá para ver se Davi estava lá. Quando ele chegou lá, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele começou a profetizar. Tirou a roupa, ficou jogado no chão, com o rosto no chão, ficou lá desde a manhã até a tarde. Lá, jogado no chão, na casa dos profetas. Vai entender Deus? Ninguém consegue entender Deus. Se Deus já havia desistido de Saul, por que o Espírito de Deus agora se apossa dele de novo? Entendeu? Não é para nós entender isso nunca. Porque a mesma coisa acontece conosco. Quantas vezes a gente já virou as costas para Deus? Já disse não para Deus, já quis desistir. E na hora que a gente se arrepende, volta-se para Deus, Deus nos dá novamente aquela alegria, aquela disposição, aquela força, aquele vigor, nos renova e nos atende novamente como servo. E ainda usa, se Ele assim quiser fazer. Então, meus irmãos, tudo é possível para Deus, tá? Nos coloquemos em pé. Vamos colocar as nossas causas diante do Senhor. Vamos estar orando, apresentando a Ele agora os nossos problemas, nossas dificuldades, e Ele pode nos socorrer. Converse com Deus aí onde você está. Tu quer dar um testemunho? Vamos ouvir a Marlene dar um testemunho aqui. Depois estaremos orando. Mais uma vez, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero contar o testemunho a respeito da minha cunhada, né? Dessa que o meu esposo falou, que o esposo dela é católico, fez esse pedido para Deus. Ele já fez vários pedidos e Deus respondeu, porque Deus manda chuva para todos. Então, a minha cunhada, quando a minha mãe faleceu ali no CESP, minha cunhada também ficou muito doente. Lá em casa ficou doente ela, ficou doente o irmão Alberto. Eu acho que minha mãe estava cometida, era de coronavírus. Porque toda vez que batia a pornografia nela, né, dava aquele sintoma. Eu perguntei para o médico, ele disse que dava aquele sintoma que era antigamente no coronavírus, né? Mas só que teste essas coisas, sabe? Sabe que agora não vale mais essas coisas. Então, minha cunhada, ela ficou comigo lá. E minha cunhada, quando ela saiu do hospital, ela já começou a passar mal também. Mal mesmo, que a gente pensava que ela ia morrer. E aí ela foi e bateu a tomografia, né? Então deu que o coração dela estava grande, estava criando líquido no coração dela e no pulmão. Então, de repente, né? Então, e ali foi quando a gente foi para a roça e meu irmão não pôde ir conosco, né? Que ele tinha prometido que ia. E foi muita tribulação nesse período em que minha mãe passou por isso. Minha cunhada, as irmãs dela tem umas que são crentes, né? E a cunhada dela, a irmã dela, chegou lá e perguntou para ela se ela não queria aceitar Jesus, né? E ela disse que ela aceitou Jesus. Então, foi muita luta, arrumaram dinheiro para fazer os tratamentos lá nela, rapidinho, né? Os exames. Aí tudo indicou que ela estava mesmo com problema. E aí ela se desesperou, ela entrou tipo em depressão, ela ficava só chorando. Mas minha cunhada,
ela tinha esse problema, ela e meu irmão, eles iam para a festa, né, eles tomavam pinga quase o tempo todo, assim, final de semana. E eu ficava vendo aquela situação, porque festa já não é uma coisa muito legal. E para um casado, um esposo, uma esposa, complica mais, né? E eu sempre aqui pedindo para Deus, em todas as orações, em casa, quando eu chegava lá, que eu via aquele monte de garrafa de cerveja, cachaça lá, e eu ficava me entristecia, porque eu dizia, meu Deus, que situação. E nesse dia, Deus libertou eles, para a glória de Deus, né? Agora ela serve a Deus, já está louvando a Deus na igreja, em casa. E para mim, assim, eu digo assim, tudo Deus tem feito conforme a sua misericórdia, né? E isso é um grande motivo de muita alegria para mim, porque quantas vezes eu sentei com ela e conversava do que Deus tinha feito na minha vida, né? E ela dizia assim, Marlene, vixe, pois tu já passou por muita coisa, hein? Eu não quero passar por isso, não.